Bom dia a todos que estão chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente inicia um novo quadro aqui no perfil. Oi, Rix! Bom dia! Hoje a gente inicia um novo quadro aqui no perfil. Todas as sextas-feiras, a partir das 8h45, a gente vai começar a estudar o Livro dos Espíritos. Oi, Dê, bom dia! Seja muito bem-vinda! E, particularmente, a gente vai estudar essa versão aqui do Livro dos Espíritos de Cláudio Damasceno, né? A tradução é Cláudio Damasceno, porque esse livro apresenta uma linguagem mais acessível para a gente. Isso facilita a nossa interpretação a respeito do que a gente vai estudar e, consequentemente, facilita a nossa reflexão a respeito desse conteúdo. Então, eu estou muito feliz de estar iniciando esse novo quadro aqui no perfil para a gente aprofundar os nossos estudos a respeito da espiritualidade, na visão, claro, do espiritismo. Lembrando que aqui a gente não tem, neste perfil, nós não temos uma religião, uma crença, não, nós estamos abertos à espiritualidade universal. Obrigada por curtirem a live. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, vamos lá então. A gente vai começar o estudo desse livro lendo a capa, porque fala um pouquinho sobre esta obra. Vamos ler então. O Livro dos Espíritos, lançado em Paris em 1857, ou seja, é um conhecimento relativamente antigo. Foi fruto dos estudos de Allan Kardec sobre os fenômenos das mesas girantes. Então, esse fenômeno das mesas girantes a gente também vai estudar tanto nesse livro, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente faz o nosso estudo nas quartas-feiras. Ou seja, esse fenômeno começou a acontecer, resumidamente, entre 1800 e pouquinho, 1700, por aí, começaram a acontecer esses fenômenos das mesas que giravam, as mesas se mexiam sozinhas. Foi assim que os espíritos começaram a chamar a nossa atenção para essa inteligência, a princípio invisível. Pois bem, então o Livro dos Espíritos, que foi lançado em Paris, França, em 1857, foi fruto dos estudos de Allan Kardec sobre os fenômenos das mesas girantes, difundidos por toda a Europa em meados do século XIX. Camilo, buenos dias! Bem-vindo! E que, segundo muitos pesquisadores da época, possuíam origem mediúnica. Foi o primeiro livro de uma série de 5 livros editados pelo pedagogo, ou seja, Allan Kardec, ele era professor, era pesquisador, era cientista, sobre o mesmo tema. Então, nós temos no total 5 obras que a gente conhece como a codificação espírita. No atual momento, a gente começou, então, o Livro dos Espíritos, mas nós já estamos realizando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que seria uma das outras obras.
Então, essa edição azulzinha, com essa capa, dirigida por Cláudio Damasceno, vem reforçar as palavras de Kardec. Abre aspas. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário compreender. Isso eu achei bem importante, assim. Ele vai além do ver para crer. Ele aprofunda na compreensão. Por isso que esse livro ele é um compilado de mais de 1000 perguntas que foram feitos aos espíritos, aos nossos irmãos desencarnados e que, muito importante a gente frisar, são espíritos humanos desencarnados, só que mais sábios, digamos assim, do que a gente. Ou seja, com uma maturidade espiritual elevada em relação à nossa. Então, considerando orientação recebida do plano superior, Cláudio Damasceno, que é a tradução, né, do livro foi feita por Cláudio Damasceno, dedicou-se a passar a limpo essa maravilhosa obra de Allan Kardec, para que mais pessoas pudessem usufruir de seus ensinamentos, respeitando sempre as intenções de cada linha e tendo o máximo cuidado para jamais descaracterizar ou mudar seus fundamentos, mantendo-se então fiel à mensagem original dos espíritos e aos comentários de Allan Kardec. Não poderia ser diferente. Bom, ele começa dizendo aqui, ó, inclusive, filosofia espiritualista. Ó, na primeira página, filosofia espiritualista. Então, esse livro contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma. O que isso significa? Que após o nosso desencarne aqui no corpo físico, a gente continua a vida em outro plano, em outra dimensão. Atualmente, neste momento, nós estamos aqui na terceira dimensão, que é essa dimensão física, essa dimensão material. No entanto, quando nós desencarnarmos, nós não iremos perecer eternamente. O que perece é a matéria, é o corpo físico. A alma, que é aquilo que anima o corpo físico, continua a sua trajetória em outra dimensão, na dimensão espiritual ou invisível. Então, este livro contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores, com o auxílio de diversos médiuns. Quando ele fala em o porvir da humanidade, significa que nós estamos em contínua evolução. Como nós estamos estudando em vários outros livros e também já estudamos em livros anteriores,
o nosso próximo estágio como espíritos, como almas imortais, será a quinta dimensão. Atualmente estamos na terceira dimensão e a gente está migrando para a quinta dimensão. E onde fica? Por que a gente pula a quarta dimensão? Porque, na verdade, a quarta dimensão é justamente o plano espiritual aqui do planeta Terra, na terceira dimensão. Então, quando a gente dorme, o nosso perispírito realiza um desdobramento. A gente realiza viagens astrais, projeções astrais. São alguns termos para a gente definir esse mesmo fenômeno, né? Então, quando a gente dorme, a gente desdobra, a gente vai para o plano invisível, que seria a quarta dimensão. E também uma outra forma da gente acessar a quarta dimensão seria através do desencarne, certo? Então, a gente acessa a quarta dimensão de duas formas. E é por isso, então, que a gente está fazendo uma transição da terceira dimensão para a quinta, que já é uma dimensão mais sutil, mais elevada, moralmente e espiritualmente falando. Tá bom? A todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Quem puder ativar o Heart Me e contribuir com a meta da nossa live, eu agradeço imensamente. Aqui vem um pequeno agradecimento do Cláudio Damasceno, que foi quem revisou, né? Traduziu essa edição de uma forma tão assim simples e clara, né? Para facilitar a nossa compreensão. E aí ele faz um pequeno agradecimento que diz o seguinte: eu agradeço aos colegas espíritas que contribuíram com incentivo, conhecimento e dedicação para que essa obra se realizasse. Aos irmãos Ivan Selbach e Soênia Feijó, o meu muito obrigado de coração. Então a gente apenas está vendo um pequeno agradecimento. E agora a gente vai passar rapidamente pelo índice, a gente não vai adentrar tão profundamente, tá? Porque as lives matutinas, elas são um pouco mais rápidas, elas têm duração ali de aproximadamente 1h, 1h15. Então a ideia não é fazer desse estudo algo muito extenso. Esse momento a gente deixa para o meio-dia. Então vamos lá. Com relação ao índice, ele começa falando da apresentação, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a introdução ao estudo da doutrina espírita, e aí ele começa com a primeira parte do livro, que é dividida em alguns capítulos. O capítulo 1 vai falar somente de Deus. O capítulo 2 vai falar sobre os elementos gerais do universo. Então, o que é espírito, o que é matéria, quais são as propriedades da matéria, o que é o tal do espaço universal, o conhecimento do princípio das coisas. No capítulo 3, a gente vai estudar sobre a criação, então, como que acontecem as formações dos mundos, dos planetas, como que acontece a formação dos seres vivos, o povoamento da Terra, então vai falar ali sobre Adão, bem importante,
diversidade das raças humanas, os vários mundos habitados. Então é algo que a gente vem estudando ao longo desses últimos meses, inclusive ao meio-dia a gente está estudando um livro que foi canalizado por David Miller, e o conhecimento vem, né, canalizado, dos arcturianos, que são irmãos que já estão habitando essa quinta dimensão e estão nos ajudando para que nós, aqui na terceira dimensão, também possamos alcançar essa consciência mais elevada. Então, diversidade das raças humanas, os vários mundos habitados, considerações e concordâncias a respeito da criação, no sentido bíblico, tá? Que também a gente já estudou essa questão da criação, mencionando a Bíblia em Os Exilados da Capela. No capítulo 4, ele vai falar sobre o princípio vital. Então, o que são seres orgânicos, o que são seres inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto, e isso é muito importante. Depois, a gente vai para a segunda parte do livro, começando. Então, ele começa novamente com o capítulo 1, capítulo 2 e assim por diante. Então, a segunda parte vai falar sobre o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. No capítulo 1, seria especificamente sobre os espíritos, ou seja, qual é a origem, qual é a natureza dos espíritos, o que significa um mundo normal, primitivo, o que é um mundo primitivo? Qual é a forma, qual é a onipresença dos espíritos? Lembrando que ontem a gente aprendeu no livro Conectando-se com os Arcturianos que, como eles já são espíritos que já possuem essa elevação moral, espiritual, intelectual e tecnológica maior, eles possuem isso mais avançado em relação a gente, eles conseguem alterar a aparência e a forma deles. Mas aqui ele vai falar também sobre isso, forma e onipresença dos espíritos. O que é o perispírito? Resumidamente, o perispírito seria um corpo semimaterial. Então, o nosso espírito é muito sutil. E o nosso corpo físico é muito denso. Então, para conseguir conectar essas duas frequências, uma que é muito sutil e uma que é muito densa, cria-se o perispírito, o corpo perispiritual. Então, é um invólucro, é um corpo que faz essa conexão entre o espírito e a matéria. E ele assume a forma do nosso corpo físico. Então, por exemplo, quando a gente está em desdobramento, durante o nosso sono, a gente assume, né, o nosso corpo perispiritual assume a forma do nosso corpo físico. Oi, Má, bom dia! Seja bem-vinda! Então, assim, só para a gente resumir, mas no livro ele vai aprofundar isso. Depois, ele vai falar sobre a hierarquia no mundo espiritual, a escala espírita, como acontece a evolução dos espíritos, o que seriam anjos e demônios na visão do espiritismo. Depois, no capítulo 2, da segunda parte, né?
tudo sobre encarnação dos espíritos. Então, quais são, né, os objetivos de uma encarnação? O que significa alma? O que é o materialismo? Depois, no capítulo 3, o título é Retorno dos Espíritos ao Mundo Espiritual. Então, a alma após a morte, ou seja, a sua individualidade, a vida eterna, a separação da alma pela morte do corpo físico, a perturbação dos espíritos. Então, em alguns, a gente viu isso em Violetas na Janela e também a gente comentou em alguns momentos das nossas lives de todo dia, né? Onde a gente menciona, a gente comenta que após o desencarne de uma pessoa, como a gente ainda está aqui na terceira dimensão, ou seja, a nossa consciência está começando a ser desenvolvida agora, existe muitas vezes o que os espíritas chamam de perturbação do espírito assim que uma pessoa desencarna. Então aqui ele vai explicar bem certinho o que seria a perturbação dos espíritos. Tem um livro muito bom a respeito desse assunto, principalmente ali desse momento de perturbação dos espíritos, que se chama Na Hora do Adeus. É um livro que a capa dele é cheia de tulipas, assim. Eu acho que o espírito é Sérgio, né? Foi editado pelo espírito Sérgio ou Luiz Sérgio, é alguma coisa assim. Se chama Na Hora do Adeus. E nesse livro tem vários relatos desse espírito que está dentro de uma equipe junto com outros espíritos que ajudam as pessoas a fazerem esse desligamento do corpo assim que elas desencarnam. Então, muitas vezes o que acontece é do espírito desencarnar e não saber que desencarnou, ou não aceitar o desencarne, não querer prosseguir, né, para uma colônia, para um hospital espiritual, querer permanecer aqui, digamos, no plano invisível, mas da terceira dimensão, né, vagando, o que não é saudável para o espírito recém-desencarnado. Então, esse livro, Na Hora do Adeus, ele vai contar vários casos assim. Então, é um livro de estudos de caso, onde ele relata a experiência dele, estando numa equipe de socorristas para auxiliar os espíritos que recém-desencarnaram. Então, vale a pena, ele é muito bom. Mas, prosseguindo, então, com o nosso índice, no capítulo 4, a gente vai abordar as várias existências do espírito. Então, vamos aprender sobre a reencarnação, a justiça da reencarnação, encarnação nos diferentes mundos. Lembra que ao longo, né, tanto do livro Conectando-se com os Arcturianos, quanto no livro A Expansão da Consciência e também no livro Os Exilados da Capela, a gente já viu que é possível encarnarmos em planetas diferentes, em mundos diferentes. Então ele vai continuar, ele vai falar, vai explicar sobre isso aqui também. Vamos entender o que é a transmigração progressiva, o destino das crianças após o desencarne. Vamos entender a relação entre o sexo e os espíritos, parentesco e filiação, semelhanças físicas e semelhanças morais, ideias
inatas daquele espírito. Então, por exemplo, às vezes um espírito encarna numa família, né? Ou dois espíritos encarnam numa família e recebem criações muito semelhantes, mas às vezes esses dois espíritos, apesar de terem recebido educação semelhante, viverem no mesmo ambiente, seguem rumos diferentes. Então, somente o ambiente não molda, não é capaz, somente o ambiente não é capaz de influenciar totalmente as escolhas daquele espírito. Vem muito também da nossa bagagem e da nossa assinatura vibracional, como a gente aprendeu conectando-se com os arcturianos. Então, cada pessoa, cada alma, ela é única. Ela é um grande universo. Não existe uma pessoa igual a outra. Então, por isso, que por mais que dois espíritos tenham recebido, né, vamos supor, irmãos ali, tenham recebido as mesmas condições, tenham estudado nas mesmas escolas, terem encarnado no mesmo país, na mesma cidade, enfim, terem recebido um tratamento igual, não necessariamente eles terão atitudes, né? Não irão conduzir as suas vidas conforme o ambiente em que eles foram criados. O ambiente influencia, mas também vem muito da assinatura vibracional de cada um, tá? Leizan, seja bem-vindo. Oi, Dom, seja bem-vindo. Obrigada, Leizan. Obrigada. Pois é, Dom, não sei também. Não sei. Obrigada, Leizan. Então, onde que eu parei aqui? Vamos então para o capítulo 5 para ver tudo que a gente vai aprender até o momento. No capítulo 5, ele vai falar sobre considerações das várias existências do espírito. Então, começando com a vida no mundo espiritual. Ele vai nos explicar o que seriam os espíritos errantes, os mundos transitórios, as percepções, as sensações e os sofrimentos do espírito, ensaios teóricos sobre a sensação dos espíritos. Então lembra que quando a gente estava estudando ontem, gratidão, Dom, Deus te abençoe infinitamente. Ontem a gente aprendeu aqui no livro dos arcturianos, que são uma consciência mais evoluída do que a gente, que eles tiveram inclusive que aprender o nosso padrão de pensamento, o nosso padrão de comportamento, de dores, instintos que nós temos, para que então eles aprenderam sobre a gente para que eles pudessem se comunicar de uma forma mais clara, mais assertiva, com a capacidade intelectual e moral que nós temos. Gratidão, gratidão infinita. Muito, muito, muito obrigada. Deus te abençoe. Oi, Carla, seja muito bem-vinda. Obrigada.
Deixa eu ver aqui, eu acho que a Má falou alguma coisa. A Má perguntou: como chamaríamos o que não se pode moldar em um indivíduo? Caráter, assinatura vibracional? Má, eu acredito que a gente é moldável. Então, o que acontece é da gente continuar a resistir, por exemplo, a novas ideias, novos conceitos, novos ensinamentos. Então parece nesse momento que a gente fica estagnado, que a gente está inflexível. Só que tudo na vida é impermanente. Ou seja, por mais que um espírito continue insistindo no mal, por exemplo, na ignorância, naquilo que a gente julga ser mal, né? Aquilo que não favorece a felicidade, digamos assim, esse espírito ele vai continuar parecendo que não vai evoluir nunca, mas uma hora, cedo ou tarde, a pessoa vai despertar, a pessoa vai cansar de sofrer. Isso, para mim, é muito reconfortante saber. Então, ninguém quer sofrer para sempre. E o sofrimento, a dor, isso tudo está muito relacionado com o sistema de crenças que nós carregamos. Então, e claro, esses sistemas de crenças, eles são passados de geração para geração. Isso já está muito enraizado. E o que a gente está buscando com os estudos que nós realizamos é justamente esse despertar. É entender, compreender principalmente, que nós não precisamos nos apegar a sistemas de crenças como o medo, a culpa e o apego. Se eu tô nesse sistema, se a minha vida ela gira em torno desses sistemas de crenças, eu não consigo dar um passo muito grande na minha evolução, porque acabam sendo encarnações sofridas, encarnações onde acabam sendo não muito proveitosas. Mas, no entanto, nós temos o livre-arbítrio, ou seja, existem pessoas que nem sabem que têm escolha. Principalmente pessoas que terceirizam a responsabilidade das suas felicidades. Então, se a gente, né, assim, eu vou dar um exemplo pessoal, eu também já, digamos, coloquei a culpa da minha infelicidade em Deus, né? Ai, o mercado de trabalho, ai, a concorrência, o governo, ou pai, mãe, né? Ou, enfim, tem pessoas que colocam a culpa em pai, mãe, em cônjuge, em filhos, enfim. Ou seja, eu estou apegada, eu estou terceirizando a responsabilidade da minha felicidade, da minha vida. Só que, então, como eu falei, tem pessoas que nem sabem que têm escolha. Elas atribuem as suas mazelas, a sua infelicidade a terceiros. Então é claro que a pessoa vai ficar presa ali. E esse é o objetivo dos nossos estudos, entender que, opa, existe uma saída. Você tem a escolha, você pode escolher despertar, você pode escolher reprogramar o teu próprio sistema de crenças. E isso requer um autoconhecimento e uma honestidade consigo mesmo e consigo mesma muito grande, né? Requer
você se abrir, você se tornar um pouco mais vulnerável, no sentido de, ok, eu preciso me conhecer. Porque tem pessoas que nem se conhecem, não se dão o privilégio de se conhecerem, entende? Então, acaba sendo, sim, às vezes um exercício meio doloroso, porque quando a gente abre os olhos da nossa alma, a gente começa a enxergar as nossas sombras também, né? E acaba sendo, assim, um momento de romper também com o ego. E essa vulnerabilidade que eu comento é justamente a gente começar a tirar todas as máscaras que a gente colocou ao longo dessa encarnação ou ao longo de várias encarnações. Essas máscaras, essas armaduras. Entender que não é preciso ter medo. Então, a gente sempre pode se moldar. Então, essa assinatura vibracional é algo que a gente carrega por conta de outras encarnações. Então, mas tudo é moldável. O universo, como a gente aprendeu, ele está sempre em expansão. Muito obrigada, Dom, por todos os presentes. Muita gratidão. Obrigada, querido. Ó, o Leizão falou o seguinte: eu não acredito em karma, que tipo assim, eu nasci para sofrer. Eu também não acredito nisso. Aliás, eu acredito no contrário. Eu acredito que a gente nasceu justamente para sermos felizes, para encontrarmos, é claro, dentro do possível, né? Porque o conceito ou a felicidade na 3D vai ser diferente da felicidade na 5D. Então, a gente pode buscar a felicidade dentro da possibilidade da 3D, que a 3D oferece. Ou até mesmo tentar transcender isso. Então, em uma meditação que eu tive, eu tive um vislumbre do amor incondicional, que em dimensões mais elevadas é, digamos assim, um natural. Só que aqui, por conta de todas essa casca densa, essas vibrações mais baixas e densas, a gente não consegue, acaba não conseguindo acessar, mas é possível. E durante essa meditação, eu vou fazer uma live só falando dessa meditação. Eu entendi que eu tinha esse amor incondicional dentro de mim, afinal, todos nós viemos da fonte, e que eu, assim, por alguns minutos, né, durante ali a meditação, que durou ali mais ou menos 1 hora, eu consegui acessar esse estado vibracional, esse amor incondicional. E eu entendi também que todos nós, se nós quisermos, a gente pode acessar isso. Então foi um vislumbre do amor incondicional. Depois disso eu não tive mais essa sensação, eu não acessei mais esse nível de amor nas minhas meditações. Mas eu entendi que era possível.
A Má falou, tem pessoas que não acham possível serem felizes com pouco e dizem que é hipocrisia. No livro A Arte de Viver, que vai ser um livro que a gente vai abordar depois que a gente finalizar Conectando-se com os Arcturianos, é um livro que, o próprio nome, né? A Arte de Viver, o Manual Clássico da Virtude, da Felicidade e da Sabedoria. É um livro maravilhoso. Aqui na orelhinha, ele já vai falar aqui, ó, a felicidade só pode ser encontrada dentro de nós. Então, claro, ter saúde, ter, condições, eu não estou nem falando de condições básicas, né? Isso é imprescindível. No entanto, quantas pessoas que têm muito e ainda assim não conseguem se sentir realizadas, não conseguem se sentir plenas, sempre parece que tem algo que está faltando. Claro, o que está faltando é o autoconhecimento. É o viver no momento presente. Porque normalmente, ou a gente está remoendo coisas do passado, isso vai de encontro com a observação do tipo de qualidade do seu pensamento, ou a gente está lá no futuro, ansioso. Então, ou a gente está muito magoado, né, ressentido, ou a gente está lá no futuro com medo, ansioso, nervoso, inseguro. Mas e o momento presente? Você já se perguntou assim? Porque tudo é uma criação, a gente vai criando esses medos, né? A nossa mente vai enchendo a gente de dúvidas, de incertezas, de afirmações, e que muitas vezes nos impedem, inclusive, de iniciarmos algo. A gente já se abate só no pensar. Não é assim. A gente já se abate, a gente já aniquila os nossos sonhos, muitas vezes só no pensar, não vai dar certo, eu não tenho condições para iniciar esse projeto, vai ser muito difícil, eu não vou ter tempo. Não é. Tipo, a nossa mente, ela pode ser a nossa maior inimiga ou a nossa maior amiga, a nossa melhor amiga. Ale, bom dia, seja bem-vindo. Então, continuando o índice do capítulo 6, a gente vai entender como que acontece a escolha das provas. Então, antes da gente encarnar, a gente faz um planejamento. E às vezes o que acontece é a gente dá um desvio encarnatório, mas a gente sempre vai aprender alguma coisa com aquilo, tipo, não existe uma encarnação que é 100% perdida, a gente sempre consegue aproveitar algo das encarnações que nós temos, né? Sempre existe algo para se aproveitar, para aprender. Então, a gente vai entender como que acontece a escolha das nossas provas, o relacionamento entre os espíritos depois do desencarne, relações de simpatia e de antipatia. Então, acontece às vezes de você conhecer uma pessoa e sentir uma afinidade muito grande por essa pessoa, ou às vezes sentir que você já conhece ela de muito tempo. Ou às vezes acontece de você... ficou com algum pezinho atrás, assim, sabe? Isso acontece. Tem a ver com essas afinidades, simpatia e antipatia entre espíritos. Também a gente vai entender sobre as metades eternas. Eu acho
Não sei se foi você, Má, que comentou sobre a chama gêmea, alma gêmea. Aqui ele vai falar sobre metades eternas, talvez tenha a ver com essa questão de alma gêmea. Eu li esse livro uma vez, mas faz muito tempo, então eu não lembro direitinho de todos os conceitos. Também ele vai nos explicar como que funcionam as lembranças da existência no corpo físico e a comemoração do Dia dos Mortos, ou seja, funerais. Vamos entender como isso vai se funcionar, vai se desenrolar. No capítulo 7, o título é Reencarnação, ou seja, preparativos para a reencarnação, ou seja, o planejamento, união entre alma, corpo e também menciona a questão do aborto, faculdades morais e intelectuais do homem, a influência do corpo físico naquela alma que está encarnada. Tem uma parte que vai falar somente sobre deficiências mentais, uma parte que vai falar só sobre a infância, simpatias e antipatias terrenas e o esquecimento do passado, o tal do véu do esquecimento. Por que que isso é feito? No capítulo 8, o título é Libertação da Alma. Então, o que é o sono e os sonhos, visitas espirituais entre encarnados, transmissão de pensamento entre espíritos encarnados e desencarnados, ou seja, telepatia, letargia e catalepsia, ou seja, mortes aparentes. Vamos ver uma parte que fala apenas sobre sonambulismo, êxtase, dupla vista ou clarividência. Então, aqui a gente já entrou na mediunidade. E um resumo aí teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, que seria a clarividência. No capítulo 9, ele vai nos explicar como acontece a intervenção dos espíritos no mundo material. Ou seja, como esses espíritos podem penetrar em nossos pensamentos. Como acontece essa influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações. Também teremos uma parte que vai falar sobre possessão, convulsões, afeição dos espíritos por determinadas pessoas, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, né, os nossos mentores espirituais. Vai ter uma parte que vai falar apenas sobre os pressentimentos, né, as nossas intuições. Também vai ter uma parte que vai explicar como acontece a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida e a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Além disso, como acontece, né, como os espíritos ajudam, né, ou atuam durante os combates. Teremos uma parte que vai falar sobre pactos, o poder oculto, talismãs, feiticeiros, bênçãos e maldições. E aí a gente vai entrar no capítulo 10, ou seja, sobre as ocupações e as missões dos espíritos. Então, primeiro ele vai falar dos 3 reinos: o reino mineral, o reino das plantas, o reino dos animais, o reino do homem e a
metempsicose, que eu não sei o que significa, metempsicose. Lembra que a gente também já viu sobre os reinos em expansão da consciência? O reino mineral seria o reino da primeira dimensão. O reino das plantas e dos animais seria o reino da segunda dimensão. E o reino aqui dos homens, pelo menos atualmente, seria o reino da terceira dimensão. Gratidão, Ale, gratidão. Depois, terceira parte agora do livro, onde vai abordar as leis morais. Começando pelo capítulo 1, Lei de Deus ou Lei Natural. Características da lei natural. Origem e conhecimento da lei natural. O bem e o mal. Os conceitos de bem e mal. Divisão da lei natural. Capítulo 2, Lei de Adoração. Finalidade da adoração. Manifestações exteriores da adoração. Vida contemplativa, a prece, politeísmo, e também vai ter uma parte que vai mencionar, inclusive, a questão dos sacrifícios. Capítulo 3, Lei do Trabalho. Qual é a necessidade do trabalho? Por que nós trabalhamos? E também vai falar do limite do trabalho. Por que é importante o repouso? Capítulo 4, Lei da Reprodução. Então, a gente vai abordar aqui a população da Terra, sucessão e aperfeiçoamento das raças, que a gente já conversou com bastante detalhamento, inclusive nesses 2 livros. Obstáculos à reprodução, casamento e celibato e poligamia. No capítulo 5, nós entraremos na lei da conservação. Instinto de conservação, meios de conservação, prazeres terrenos, necessário e supérfluo. O que é necessário e o que é supérfluo? Privações voluntárias. Então, assim, tudo isso são temas de perguntas que Allan Kardec fez para o plano espiritual superior. Capítulo 6, Lei da Destruição. O que seria uma destruição necessária e uma destruição abusiva? Flagelos destruidores, guerras, assassinato, crueldade, duelo, pena de morte. Qual é a visão do plano espiritual a respeito desses temas? Capítulo 7, Lei da Sociedade. Afinal, qual que é a necessidade da vida social? Por que nós precisamos conviver em sociedade? Isso a gente também já deu uma pinceladinha nos estudos anteriores. Vida de isolamento e voto de silêncio. Vai ter uma parte que vai falar sobre esse tema. E laços de família. Capítulo 8, Lei do Progresso. O que é estado natural? O que é a marcha do progresso? Lembra que cada um vai marchar em direção ao projeto, ao progresso, vai caminhar em direção ao progresso conforme o seu sistema de crenças, aquilo que escolhe acreditar. E então uns vão caminhar um pouquinho mais rápido e outros vão caminhar um pouco mais devagar. Natural, cada um
tem o seu ritmo. Depois, o que seriam povos degenerados? Vai falar um conceito sobre civilização, o progresso da legislação humana, que a gente também conversou um pouquinho sobre a legislação humana em Os Exilados da Capela, inclusive os capelinos vieram, os capelinos exilados, né, que não conseguiram aí sustentar essa energia mais sutil para permanecerem na capela da quinta dimensão. Então eles vieram aqui para a Terra, quando a Terra estava ainda muito assim nos seus primórdios, justamente para, tipo assim, alavancar a sociedade nativa. Então, os capelinos foram uma influência importante, inclusive na questão da legislação, no ordenamento da sociedade. Influência do espiritismo no progresso, e aí a gente vai no capítulo 9, onde a gente vai falar sobre a lei da igualdade, ou seja, o que é igualdade natural, o que é a desigualdade das aptidões, desigualdade sociais, desigualdade das riquezas, provas da riqueza e da miséria. Olha só, provas da riqueza e da miséria. Então, às vezes a gente escolhe encarnar num meio no meio ambiente ali, que tem mais dificuldade. Isso às vezes acontece quando a gente quer dar um boost, assim, né? Dar uma alavancada. Então, assim, não, eu quero encarnar num meio ambiente, numa família que tenha mais dificuldades financeiras, ou, né, um local mais complicado, que vai me oferecer mais desafios, justamente para que eu transcenda esse meio. Então, na grande maioria das vezes, é a escolha do próprio espírito, encarnar, ter a prova da miséria ou ter a prova da riqueza. E a prova da riqueza ela é mais difícil, porque a encarnação acaba sendo um pouco mais fácil, ao menos materialmente falando. Então, se você chega no plano espiritual tendo tido muitos privilégios, muita abundância financeira, e não utilizou esses recursos conforme você havia se programado no plano espiritual, e você não consegue ultrapassar, você não consegue transcender a prova da riqueza, existe essa dor, a consciência pesa. Então, por isso que se diz, né, que a prova da riqueza é uma das provas mais difíceis de serem ultrapassadas. Na questão ali da lei da igualdade, também teremos igualdade dos direitos do homem e da mulher e igualdade perante a morte. No capítulo 10, vamos aprender sobre a lei da liberdade, ou seja, o que é liberdade natural, o que é escravidão, o que é liberdade de pensamento, liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidades, conhecimento do futuro, e ele vai depois, no fim, fazer um resumo teórico da motivação das ações do homem. Então, qual é a tua motivação? Qual é o teu objetivo? Qual é o teu propósito? Lembra que ontem a gente falou sobre o marca-página aqui? Que eu gosto de fazer marca-páginas tipo personalizados? E eu gosto de colocar uma frase assim, sabe? Frases legais assim. Então eu coloquei aqui nesse marca-página a seguinte frase:
Eu sou um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. Então, qual que é a tua motivação, né? É claro que, obviamente, a gente dá muitos tropeços, erra muito, fracassa muito. Só que eu tenho esse objetivo, essa é uma das minhas motivações. Eu quero ser um instrumento de Deus ou da consciência suprema, do todo, do uno, da deusa, enfim, para expandir e melhorar o mundo. E eu preciso começar, obviamente, por mim, porque tudo reverbera. Então, eu preciso começar por mim e eu preciso buscar essa coerência, como a gente vem falando também. Então, os meus pensamentos, a minha fala, as minhas atitudes, os meus hábitos, as minhas crenças, elas precisam estar coerentes com esse objetivo que eu coloco para a minha vida, e que cada um coloca o seu objetivo, né? Então, também nisso tudo, no autoconhecimento, é importante a gente buscar a coerência no modo, em geral, como a gente vive a nossa vida. Bom dia, William, seja bem-vindo! Oi, Aurelina, bem-vinda! A Má perguntou, e quando não nos encaixamos na família, como somos completamente diferentes de todos, né? Por que que acontece isso? Então, a gente vai acabar vendo isso aqui no livro, mas eu também vou falar de alguns relatos que eu já escutei a respeito disso, tá? Então, o que que pode acontecer nesse caso? Um espírito, digamos assim, que está acima da média em termos espirituais, tá? Então tem um amadurecimento moral, espiritual um pouco maior, mas que tem um amor muito grande por outros espíritos que não estão ali tão avançados. Esse espírito, junto com os outros, eles podem combinar uma encarnação juntos, onde esse espírito, através do seu exemplo, porque o exemplo, as atitudes, elas valem mais do que as palavras. Então, no fim das contas, eu posso aqui falar muito bonito, mas no off, fazer fofocas, enfim, falar muitos palavrões, ficar brava por qualquer coisa, né? Então, assim, através do exemplo, esse espírito que estaria, digamos, moralmente mais evoluído do que os outros, eles combinam uma encarnação para que esse espírito, através do exemplo, possa inspirar os demais, para que estes espíritos aqui que, assim, não estão tão avançados, possam se inspirar no comportamento, no exemplo desse espírito. E o que que acontece? Porque a gente esquece, né? A gente tem esse véu do esquecimento. Mas eu super acredito também que é um véu, ele não cobre totalmente a nossa visão, né? Então, a gente carrega dentro da gente essa memória cósmica. Só que o que falta para a gente poder enxergar com mais clareza através desse véu é justamente o autoconhecimento, é justamente você ser honesto e verdadeiro consigo mesmo. Então, é uma oportunidade tanto para esse espírito mais evoluído ter paciência, ter compaixão com os entes queridos ali, né? O que também é um aprendizado assim difícil de se realizar. E esses aqui também têm a oportunidade de trabalhar, de se inspirar nesse espírito que está mais evoluído, digamos, um pouquinho acima da média, sabe?
Então, ambos podem realizar aprendizados. Isso também a gente estende além do núcleo familiar. Então, é por isso que a gente olha para um lado e a gente vê um Chico Xavier da vida, um espírito assim, um espírito muito querido, assim, muito amoroso, muito gentil, muito respeitoso, muito humilde, que a gente pode se inspirar, e a gente olha para o outro lado e vê espíritos que cometem crimes, cometem barbaridades contra pessoas, contra animais, pessoas que não respeitam não respeitam a vida, não respeitam o lugar onde moram, né? Então, sai de casa, já joga papel no chão, sabe? Não respeitam nada. Então, também é um aprendizado aqui. Então, vamos supor, a gente está aqui no meio termo, a gente é o meio termo aqui, não está nem, vamos supor assim. A gente está no meio termo. A gente pode se inspirar em espíritos avatares, né? Tipo Jesus, tipo Buda, tipo Chico Xavier, enfim, né? N exemplos, tanto morais, intelectuais, né? Racionais, mentais ali também. E aprender, né? Tentar seguir o exemplo e, assim como esses aqui precisam olhar aqui para a gente, para esses aqui, com esse olhar de, assim, misericórdia, né, e compaixão, e paciência, e respeito, e sabendo, esse aqui, ele sabe que um dia ele foi um criminoso, ele sabe que um dia ele também insistiu na ignorância, ele também já sabe que em algum momento ele já tinha ultrapassado essa ignorância, mas continuava ainda tendo muita raiva, sendo muito revoltado, fazendo fofoca, às vezes sendo meio corrupto, né? Assim. Então, esse precisa ser compassivo com esse, e esse também precisa ser compassivo com esse. E esse, olha o quanto que pode aprender. Então, em conjunto com a tua pergunta, já vem também embutida ali uma parte da resposta do porquê que a gente vive em sociedade, tá? O aprendizado, ele é feito em conjunto. Continuando. Capítulo 11. Lei da justiça, do amor e da caridade. Justiça e direitos naturais, direito de propriedade e roubo, caridade e amor ao próximo, e amor materno e filial. Capítulo 12. A perfeição moral. Então, o que são virtudes? O que são vícios? O que são paixões? Temos uma parte que vai falar somente sobre o egoísmo. Também teremos uma parte onde fala sobre as características do homem de bem. Então, o que significa um homem de bem? E o conhecimento de si mesmo, né? O autoconhecimento. E a última parte do livro, que é a quarta parte, seria Esperanças e Consolações, que é dividido em capítulo 1, capítulo 2, conclusão e obras consultadas também. Capítulo 1, Punições e prazeres terrenos. Então, felicidade e infelicidade relativas. A gente já comentou um pouquinho disso hoje. Perda de pessoas amadas, decepções, ingratidão, afeições destruídas, uniões antipáticas, o medo da morte, o desgosto da vida e
vai falar, inclusive, eu não vou falar a palavra aqui, mas é o desvivamento por conta própria. O desviver por conta própria. Também vai ter uma parte falando sobre essa questão, bem importante. Capítulo 2, punições e prazeres futuros. Então, o que é o nada e o que é a vida futura? Intuição das punições e recompensas futuras. Intervenção de Deus nas punições e recompensas. Será que existe a intervenção de Deus em punições? Ou será que Deus recompensa? Vamos descobrir. Natureza das punições e prazeres futuros. O que são punições temporais? O que é expiação e arrependimento? Qual é a duração das punições futuras? O que é a ressurreição da carne, que é diferente? Ressurreição é diferente de reencarnação. Então aqui ele vai explicar a diferença. O que é o tal do paraíso, ou o inferno, ou o purgatório? O que é paraíso perdido? O que é pecado original? Então o Miguel ali falou, né? O espiritismo se iniciou no Jardim do Éden, quando a serpente disse a Eva: é certo que não morrereis. Então a gente já viu também um pouquinho sobre Adão e Eva nos exilados da capela. A gente também já conversou ao longo de vários estudos sobre o conceito de paraíso e inferno, ou paraíso e umbral, né? Porque vai depender do ponto de vista e de onde você está naquele espaço-tempo. Por fim, vai ter a conclusão e depois obras consultadas. E esse, então, é o índice, é tudo que nós vamos aprender ao longo das próximas sextas-feiras. É um livro que tem 476 páginas e nós temos 1019 perguntas que vão responder a todas essas questões que foram ditas, né, explanadas aqui no índice, pelos espíritos mais, digamos assim, amadurecidos espiritualmente. Anísia, seja muito bem-vinda, bom dia, Andréia. Oi, Fioravante, seja bem-vindo. Agora que eu vi vocês entrando, é que eu fico bem concentrada e às vezes eu não consigo prestar atenção certinho, né? Em quem vai entrando e vai comentando. Pedro, agendado para esse ano. Atualmente estou lendo um livro sobre o plano astral. Qual é o livro que você está lendo, Pedro? Ao meio-dia a gente tem o nosso clube do livro. E aí é todo dia, assim, estudo todos os dias, de segunda a sexta-feira, do meio-dia até umas 2 horas. Ontem a gente foi até quase 3 horas da tarde. E a gente está estudando o livro Conectando-se com os Arcturianos, que são essa consciência, esses irmãos mais velhos do que a gente, assim, que estão, assim, né? Aqui, no nosso exemplo, eles estão um pouquinho mais na frente ali, na questão do progresso. E justamente auxiliam o planeta Terra nessa questão. Mas depois que a gente terminar o livro Conectando-se com os Arcturianos, a gente vai estudar esse livro aqui, que é A Arte de Viver, o Manual Clássico da Virtude, Felicidade e Sabedoria. É um livro de filosofia do Epíteto, um dos maiores filósofos
que nós temos conhecimento. Ó, o Corpo Astral, de Arthur Powell. Bacana, obrigada. E depois a gente vai estudar... aqui, achei. O livro Viagem Espiritual. Eu não sei se tem a ver, se o livro que você está lendo tem a ver com esse aqui, que é justamente para a gente entender como funciona o desdobramento. É um livro cheio de imagens, assim, cheio. Como acontecem as viagens astrais. O que acontece com o nosso corpo, né? Perispírito e por aí vai. Com consciência. Então, é um assunto que muitas pessoas acabam tendo essa curiosidade e vontade de aprender a ter sonhos, viagens, né, projeções mais lúcidas durante o desdobramento. Então, vai ser um livro bem legal também, que tá na nossa lista. Certo? Então, a gente vai encerrar a nossa live do dia. Semana que vem, então na sexta-feira, a gente vai iniciar, deixa eu ver aqui, com a apresentação. E depois a gente já vai entrar na introdução ao estudo da doutrina espírita, onde a gente vai entender o que é espírita e o que é espiritismo, né? Alma, princípio vital, fluido vital, mesas girantes. O que foi esse fenômeno, né, das mesas girantes, os opositores da doutrina, as manifestações inteligentes dos espíritos, o surgimento da psicografia. Então vai ser bem legal assim as nossas próximas semanas. Todos serão muito bem-vindos e estão convidados a participarem do nosso estudo. Inclusive, quem entrou assim no meio da live e quiser acompanhar o dia de hoje, assim, por completo, né, o nosso estudo de hoje por completo, pode, na sexta que vem vai estar esse capítulo de hoje lá no YouTube, que é o meu nome mesmo, tá? É Karina Mank. Então quem quiser se inscrever no canal para acompanhar os estudos com calma, sem pressa, assim, né? Sem pressão. De repente fazer anotações. Fica super à vontade. Todos são muito bem-vindos ao nosso estudo. Então, muito obrigada a todos pela presença. Muito obrigada a todos pelas curtidas, por compartilharem a live, pelos presentes, né, pelo apoio, que também acaba sendo muito importante para que esse trabalho continue. Então eu agradeço de coração. Daqui a pouquinho, meio-dia, tem live de novo. E eu aguardo todos vocês para que tenhamos aí uma sexta-feira recheada de muito conhecimento espiritual. Gratidão a todos e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau!